Irmãos, nesse tempo, o Senhor tem aberto a sua palavra para nós de uma forma escancarada. O anseio do Senhor, o desejo do Senhor é falar aos nossos corações, mas Ele precisa encontrar em nós ouvidos atentos e abertos. Mateus 27, 51, a Bíblia ela diz assim: Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Nosso Pai, obrigado porque o Senhor tem enchido o nosso coração de alegria com a Tua palavra, com a Tua doce presença. Nessa noite, Pai, nós temos uma expectativa em nosso coração de, mais uma vez, ouvirmos a Tua voz. Pai, abra os céus para nós em direção a esse local e revela, ó Pai, algo mais da pessoa e das glórias de Cristo. Pai, Ele é o centro de todo este universo. Ele é o centro das nossas vidas. Ele é tudo para nós. Nos ensina, Pai, a desfrutá-lo. Nos ensina, Pai, a como ter uma comunhão adequada com Ele, porque o Senhor já nos chamou para a comunhão de Seu Filho Jesus Cristo. Então, Pai, nessa noite, os nossos corações, que fique Ele bem tranquilo, para que então possamos receber a Tua palavra com alegria, e na exposição haja alegria também. Teu Espírito venha ministrar de uma maneira clara, edificante, para que conheçamos mais o Senhor. E é em Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos, nós estamos tratando já há algum tempo, e nós vamos, com a ajuda do Senhor, ver se a gente termina hoje, sobre o tabernáculo. Desde começou, quando estava em reforma o templo ainda, acho que foi 3 meses e meio, né, esse tempo que passamos aqui analisando alguns itens do tabernáculo. E hoje a gente vai então passar um pouquinho além do véu. Vamos ver o que nós vamos encontrar ali, além do véu. Vocês sabem que o tabernáculo, ele tinha 2 repartições internas, que era o santo lugar, e atrás do véu o santo dos santos, onde ali naquele local somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, não sem sangue, que fazia expiação pelo pecado dele e também de todo o povo. Isto vinha se repetindo durante muitos anos, alguns séculos, até que chegou ao último sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, Ele que é o sumo sacerdote nosso, da igreja, e que através dele o Pai nos fez reino de sacerdotes, e que temos, muitas vezes, muitas pessoas se esquecem, que temos uma função de exercer o nosso sacerdócio aqui na face da terra. É o serviço a Ele, como Cristo está à destra do Pai, exercendo como sumo sacerdote, o sumo sacerdócio sobre todas as coisas. Queridos, graças ao Senhor, que o nosso amado Jesus, quando Ele morreu na cruz, quando Ele deu aquele brado de vitória, está consumado, e rendeu o Espírito, quando Ele parou de respirar, seu coração parou de bater, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele morreu. Então a Bíblia diz que o véu que separava o santo lugar do santo dos santos, ele foi rasgado em 2 partes, de alto a baixo. De alto porque foi Deus quem rasgou aquele véu, que era impossível para o homem rasgá-lo. É de uma espessura aproximadamente mais de 4 dedos, era muito grosso. Não tinha como, todo trançado. Então, quando Cristo morreu na cruz, o véu foi rasgado, abrindo assim o acesso
a presença do Senhor. Romanos 5, verso 1, a palavra fala assim, que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí vai dizer no verso 2, que nós, por Ele, nós temos acesso a esta graça. Porque o trono que nós vemos hoje é um trono de graça, é um trono de misericórdia, é um assento de misericórdia, o propiciatório. Então, graças ao Senhor que hoje nós podemos, irmãos, adentrar no Santo dos Santos, na presença do Senhor, porque Cristo, Ele cumpriu tudo, mas absolutamente tudo por nós. E é muito interessante, irmãos, nós verificarmos que o que tinha ali no Santo dos Santos. Vamos dar um pulinho aqui em Hebreus, capítulo 9, os versículos 3 e 4, vai mostrar o que nós podemos encontrar então lá no Santo dos Santos. Tudo ali fala de Cristo, todo o tabernáculo fala de Cristo. Então, irmãos, nós vamos ler aqui o versículo 3, que diz assim: por trás do segundo véu, o primeiro véu é o Santíssimo Lugar, o segundo véu é o Santo dos Santos. Então, por trás do segundo véu se encontra o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Santo dos Santos é o lugar onde a presença de Deus era manifesta, lá no interior, atrás do segundo véu, onde aquele sumo sacerdote entrava com muito cuidado. Ele tinha que passar por alguns rituais ali, tinha que passar pela lavagem de água pela palavra, que é a pia de bronze, o holocausto. Então ele entrava ali com sangue de um animalzinho e com sinos em torno ali da sua cintura e com uma corda. Então, conforme ele ia fazendo os seus trabalhos ali, aspergindo o sangue em cima da arca, aquela arca é uma linda figura de Cristo. A tampa da arca, onde o sangue era aspergido, é uma figura linda de Cristo que se chama propiciatório. Deus vinha uma vez por ano visitar o seu povo. O sacerdote, o sumo sacerdote, ele entrava ali, não sem sangue. Então ele aspergia o sangue ali na tampa da arca, que chama-se no hebraico assento de misericórdia. Muito interessante. E aqui, irmãos, observa aqui ao qual ali, Santo dos Santos, a qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, que fala de Cristo, que é o pão vivo que desceu do céu e dá vida ao mundo, o bordão de Arão, de uma amendoeira, que floresceu, tipificando a ressurreição de Cristo, e as tábuas da aliança. Imagina este Deus justo, irmão, quando vinha para visitar o seu povo, se não houvesse sangue ali na tampa da arca, o que vocês acham que iria acontecer com toda aquela multidão ali do povo de Israel que estava ao derredor do tabernáculo? Todos eles iriam morrer, porque Deus é justo. O salário do pecado é a morte. Dentro da arca estava ali os mandamentos, a lei, entende? Então, o sangue era uma figura linda do sangue precioso de Cristo. Deus ficava satisfeito, o povo tinha pecado, nasceu pecador, mas o sangue fazia expiação para aquele povo que estava ali do lado de fora. Então, quando Cristo finalmente deu aquele brado lá na cruz e morreu, finalmente nós podemos entrar então ali no Santo dos Santos. Nesse recinto ali, que era todo perfeito, perfeitíssimo, simbolizado pela medida cúbica de 10 por 10 por 10 côvados, tudo era de ouro. A arca era de madeira, mas revestida de ouro, por dentro e por fora. Ali, detrás do último véu, Santo dos Santos, estava a arca, que é o
trono de Deus, onde ele vinha para visitar o seu povo. E este também era o lugar onde Deus habitava. Agora, irmãos, por favor, Deus habitava ali no propiciatório, ele vinha ter comunhão com o povo ali em cima da tampa da arca. Aquela tampa da arca é Cristo. Toda a arca é uma figura linda de Cristo, mas Deus habitava ali para ter comunhão com o seu povo, para visitar o seu povo. Embora este não era o desejo de Deus, o desejo de Deus era morar dentro do homem, como nós somos hoje a habitação de Deus no Espírito. Isso é maravilhoso. Então Deus alcançou um dos seus planos, habitar dentro do homem. Percebe, irmãos? Então, agora uma coisa que nos chama a atenção, aquela arca era uma figura de Cristo, e Deus vinha habitar ali, na tampa do propiciatório. O Espírito do Deus vivente vinha e ali, na tampa da arca, com aquele sangue, como que estava o coração de Deus? Deus, ele se satisfazia, aquilo satisfazia a justiça desse Deus que é 3 vezes santo. Era o lugar onde Deus habitava. E aquela arca é uma figura de Cristo, e Deus vinha na arca. Mas por que, irmão, que ele vinha ali? Ele não poderia, em outro local, fora ali da arca, fora do tabernáculo, para visitar o seu povo? Embora a Bíblia diz que Deus habita em todos os lugares, ele vê todos os caminhos de todos os homens. Mas por que Deus tinha um prazer de ficar ali na tampa da arca? Ele vinha, então não julgava o seu povo, embora eles viviam debaixo da lei de Deus. Dentro da arca nós vimos aqui que tinha o maná, tinha a lei e a vara de Arão que floresceu. Então ele instituiu a lei, estabeleceu a lei, e não tinha ninguém que cumprisse. Todos ali, os filhos de Israel, eram, vamos dizer assim, como Paulo diz lá em Gálatas, aquele que não cumpre toda a lei é maldito. Tanto é que os fariseus julgavam os cristãos, dizendo que eles eram malditos porque não cumpriu a lei. Tinha que cumprir a lei, tinha que guardar o sábado, tinha que fazer isso, fazer uma série de leis. Eles se escandalizavam com isso, mas eles também não tinham a realidade da lei. Irmão, agora o que nos chama a atenção, o Pai, Deus o Pai, vinha ali na tampa da arca para ter comunhão com quem, irmão? Claro que aquela arca tipificava o Filho, aquele sangue que o sumo sacerdote aspergia ali, tipificava o sangue precioso de Cristo. Imagina, Cristo não havia se encarnado. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito, eles habitavam em si mesmo, mas o Pai tinha um prazer muito grande em vir ali na tampa da arca, talvez para contemplar, para dizer para o povo, porque quando Deus descia ali, aquela fumaça descia bem ali no Santo dos Santos, e todos percebiam, é a presença de Deus, Deus está nesse lugar. Irmãos, se aquela arca, muitos estudiosos concordam que era a habitação de Deus o Pai, mas por que era ali? Hoje tem uma confusão, as pessoas confundem que trazendo muitas comunidades, trazendo uma arca para dentro do local de reunião, e as pessoas se prostrando diante daquela arca. Não, irmãos, aquela figura, aquela sombra já foi dissipada. A realidade da arca é Cristo. Cristo é tudo aquilo que era a arca, que tinha na arca, tudo. Mas por que então que Deus amava vir ali visitar seu povo? Amava estar naquele local, o centro. Ali é o centro de encontro entre Deus e o homem. Ou seja, Deus habitava ali naquela arca. Aquela arca é uma figura de Cristo, e Cristo habitava onde? No Pai. O Senhor Jesus, ele mostrou isso claramente no Novo Testamento. Eu quero ver alguns textos com os irmãos. Vamos ler em João, capítulo 14, versículo 20.
Vamos ver se os irmãos conseguem entender isto aqui, irmãos. Um habita no outro. Isso é muito interessante. João, capítulo 14, olha o versículo 20. Aqui o Senhor Jesus está mostrando para os seus discípulos e também para nós, que naquele dia é o dia em que ele fosse glorificado, é o dia que ele seria glorificado, onde o Espírito Santo iria trazer tudo aquilo que era de Deus para nós. Então, naquele dia, 14 e 20, naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Percebe? Olha que privilégio nós temos aqui. Olha que agora isso aqui não é mais figuras, aqui é uma realidade. Naquele dia, porque o Espírito Santo iria trazer até nós toda a revelação de Deus, como que a Trindade se comunicavam, viviam em uma plena comunhão, e o Senhor Jesus prometeu para nós que o Espírito que Ele iria enviar, Ele ouviria tudo que o Pai dizia, e o Filho também dizia, e iria anunciar para nós. Irmãos, comece a fazer esta oração. Fala: Pai, eu não sei qual foi a tua conversa hoje com o Filho, mas Teu Espírito Santo exerça seu ministério em mim, no qual o Senhor Jesus falou. O Pai ama ouvir dos nossos lábios aquilo que Ele disse em sua palavra, e Ele deseja cumprir em nós. Por isso que nestes últimos dias o Pai está falando, o Pai está se manifestando, o Pai está se revelando, mas Ele tem encontrado em nós ouvidos consagrados, ouvidos que ouçam a sua voz atentamente, e toda a voz que ouvimos do Senhor na palavra, nós temos orado por discernimento espiritual, porque ler a palavra, compreender a palavra, isto é muito genérico. Quando nós entendemos, compreendemos a palavra revelada, significa que o Pai dispensou algo especial para nós e que Ele deseja, então, uma resposta da nossa parte. Aquilo que Ele revela a nós, ou em nós, pela sua palavra, Ele deseja formar em nós, para que então nós venhamos a praticá-la, na dependência do Espírito, como era o Senhor Jesus Cristo. Agora, este versículo aqui, irmãos, enche o meu coração de alegria, porque ele diz o seguinte: naquele dia, já chegou este dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai. Nós sabemos, irmãos, que quando o Filho foi ao ascenso, voltou para a glória, Ele foi para o seio do Pai. Ele é um com o Pai, Ele está no Pai. Eu estou em meu Pai, e vós em mim, porque quando Ele ressuscitou, a Bíblia diz que juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nós estamos em Cristo junto com o Pai. Infelizmente, muitos não têm desfrutado desta doce comunhão, desta sensibilidade em tocar a Trindade Santa. Você foi chamado para isso, não para ser Deus, mas para participar, como filhos amados do Pai, desta doce comunhão com a Trindade Santa. Ele tirou o meu e o seu pecado lá na cruz, abriu totalmente o caminho que dá acesso ao trono da graça. Não é mais pela lei, graças ao Senhor. Volta aqui no capítulo 14, versículo 10. Olha que lindo, irmão, Jesus aqui insistindo com os seus discípulos, confortando os seus discípulos, estimulando e encorajando os seus discípulos. Aí chega no 14, ele disse o seguinte, algo muito importante: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Percebe? Vocês entendem isso aqui, irmãos, que um habitava no outro, o Pai habitava no Filho e o Filho habitava no Pai. E sabe, a nossa dificuldade hoje é em não desejar habitar no Filho. Se você ler João capítulo 15, aqueles 15 primeiros versículos, a ênfase está numa palavra: permaneçam em mim, ou seja, habitem em mim, eu habitarei em vós. Habita em mim, eu habitarei em vós.
Então, olha que lindo, não creis que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. E o 11, crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Por quê? Ele diz o seguinte, as obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, crede que eu estou no Pai e o Pai está em mim. E agora, aqui, o versículo 12, ele diz assim, em verdade, irmãos, aqui o Espírito Santo está nos chamando a nossa atenção para uma realidade que nós devemos nos apropriar dela, se desejamos ser filhos de Deus, genuínos e autênticos, onde Deus pode realizar através de nós. Se Ele encontrar em nós resposta a Ele, Ele vai operar em nós coisas maravilhosas. Porque Jesus disse, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Vocês percebem aqui, irmãos, que a nossa dificuldade é permanecer nele, é estar nele, estar ouvindo a voz dele, as determinações dele para realizar. Mas para isso, quem quer pagar o preço de passar tempo numa relação com ele, buscando a direção dele, buscando o que ele deseja fazer em nosso meio como igreja de Cristo? E, infelizmente, isso deve entristecer muito o coração do Pai, quando nós vemos aqui para a comunidade com um propósito de: ai Senhor, eu quero que o Senhor abençoe o meu projeto, ai Senhor, abençoa o meu filho, minha filha, ai Senhor, aqui não é para aqui é para celebrar, aqui é para adorar o Senhor, aprender da sua palavra. Percebe? Vocês não entendem que Ele morreu por todos para que nós, os que vivemos, não vivemos mais para nós próprios, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós estamos aqui, irmãos, a serviço do nosso Rei Jesus. A gente sempre tem uma doença, a gente sempre tem alguma coisa estranha que precisa da oração dos irmãos, mas a gente não vai crescer, irmão. Até quando vamos precisar de ser cuidado pelos irmãos? Nós que já deveríamos ser mestres, durante o tempo decorrido que já conhecemos o Senhor, nós precisamos tomar leitinho ainda. Pedro fala, 1 Pedro 2,2, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, palavra, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação da alma, para a santificação da alma. Será que nós já aprendemos a cuidar um dos outros? Irmãos, nós estamos distantes dessa realidade, infelizmente. Sabe por quê? Nós estamos ouvindo a palavra e nós não estamos misturando a palavra com fé, então a palavra não tem a sua eficácia em nós, como foi com os irmãos do Antigo Testamento. Eles não misturaram a palavra que ouviram do Senhor com fé. 2 homens de 2 famílias misturaram elas com fé. Vocês vão entrar na terra de Canaã, figura de Cristo, da plenitude de Cristo. Deus disse: manda esse povo espiar a terra. Moisés pediu para que ele fosse espiar a terra. Espiar a terra, não espiar os gigantes. Eles não creram naquilo que Deus havia dito. E eles começaram a desencorajar o povo, porque o povo dizia o seguinte: nós vimos lá os filhos de Anak, os gigantes, a terra é boa, mana leite e mel, mas também ali habitam os gigantes. O que Josué e Caleb disse? O que Caleb disse? Não, eu tenho 85 anos, mas eu me sinto como se tivesse aí 16 anos. Deus disse: nós vamos possuir a terra. Irmãos, será que o Pai pode encontrar pessoas no nosso meio que têm esta determinação, esta fé no Senhor? Eu sei em quem tenho crido. O mundo está do jeito que está, mas há um Deus que controla todo este universo. E nada, absolutamente nada, vai acontecer sem a permissão do nosso amado Senhor.
Então, irmão, nós precisamos, nós temos, não é que vamos ter, nós já temos um Cristo que é todo-poderoso morando dentro de nós. Existe alguma coisa impossível para Ele? Irmãos, nós estamos tanto preocupados com uma dorzinha aqui, outra dorzinha ali. Deus tem muito mais para nos acrescentar. Ele está gritando como que, olha, eu preciso de vocês, como Paulo escreveu, 1 Coríntios 12, a cabeça não pode dizer ao pé, eu não preciso de vós. Deus não precisa de nada nem de ninguém, mas Ele decidiu que sem nós, Ele não executaria o seu eterno propósito. A palavra fala em Efésios 22, 23, que colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça, Cristo, para Ele ser o cabeça, Deus deu a igreja que é a plenitude daquele que a tudo enche. Ele está dizendo o seguinte, olha, sem vocês eu não sou completo. E nós sabemos por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo está engessado, está paralisado, com uma paralisia parece que não tem cura. Estamos amarrados no tronco emocional das nossas almas, que nós não conseguimos dar um passo à frente ao mandato do Senhor. Irmão, nós estamos falando com muito temor no meu coração aqui, vegetando espiritualmente. Com qual de nós que Deus pode contar aqui, nessa oportunidade? E eu preciso, será que nós estamos prontos? Senhor, como fazer? Olha, vá para a minha palavra buscar as instruções, eu vou te orientar. Estava conversando hoje com o Dr. Aloísio, ele disse o seguinte, Sinésio, ele disse o seguinte, estava indo para cá, eu vi aqui na avenida, entrando aqui na cidade de Sidrolândia, vi de 10 pessoas, 8 pessoas pareciam zumbis, andando com o celular na mão, ali. Meu Deus, o que está acontecendo com esse povo, irmãos? O que está acontecendo com esse povo? O sistema tem invadido a mente das pessoas, elas conseguem ficar 2, 3 horas no celular, mas não conseguem ficar 1 hora ouvindo a palavra de Deus, porque não gostam dela. Talvez estou ouvindo a palavra, quem sabe Deus pode me aceitar? Não vai lhe aceitar, irmão, se você não responder ao Senhor, se você não crer verdadeiramente que foi unido a Cristo em sua morte e ressurreição com Ele, porque as pessoas estão com um pé no mundo e um pé dentro das comunidades, são pessoas que tanto faz como tanto fez, tem que curtir a vida mesmo, vamos curtir a vida aqui, vamos beber, vamos tomar, vamos festar, aí festa 3, 4, 5 horas, mas quando é para ouvir a palavra, nós ficamos como que cansados, abatidos, percebe? Não misturamos a palavra com fé. Como que Deus vai operar no homem? Sabe o que Deus disse para Noé? O meu espírito não agirá para sempre no homem, porque este é carnal. Uma pessoa carnal não pode responder aos anseios do Senhor, irmãos. Agora, uma pessoa que vive no Espírito, que anda no Espírito, ela pode responder ao Senhor, e o Senhor vai abrir tantas portas para que essa pessoa pregue a palavra, para que testemunhe a Cristo para elas, entende? Para que essa pessoa seja levada pelo Senhor ao trono da graça, ao trono de misericórdia. Então, queridos, se o Pai habita no Filho, o Filho no Pai, isso significa que, mesmo lá na cruz, o Pai habitava no Filho, e o Filho habitava no Pai, e o Senhor Jesus, ele tinha plena convicção disso. Então, até na cruz, quando Deus matou seu Filho, porque Isaías fala, agradou ao Pai moê-lo, quando o meu e seu pecado foi colocado sobre o Filho,
o desespero dele foi muito grande. Ele já havia entrado numa tristeza profunda lá no Getsemane. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus sentiu pavor. Olha o que o meu e o seu pecado fez com o nosso amado Senhor. Sentiu pavor e profunda tristeza. E ele ficou deprimido, Senhor Jesus. Agora vem uns picaretas falando que depressão é do diabo. Não é do diabo. Nós estamos sujeitos a ficar doentes, sim. Imagina ali, Jesus, o Pai julgou, matou o nosso pecado, matando o seu Filho. Onde é que estava Deus? Irmãos, abra comigo em 2 Coríntios capítulo 5, 19. O Pai sempre permaneceu no Filho, e o Filho sempre permaneceu no Pai. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. O irmão leu esse texto aqui na introdução, muito precioso. Vamos ler o 18 também, para a gente pegar o contexto aqui. Diz assim a palavra, olha que lindo, irmão. 2 Coríntios 5, verso 18. Primeiro ele falou, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, assim que está no original. As coisas antigas já passaram, eis tudo se fizeram nova. Ele vai mostrar como. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Irmão, você já parou para pensar neste assunto? Olha que maravilha que Cristo realizou na cruz, que o Pai fez em seu Filho. Deus estava em Cristo fazendo o quê? Reconciliando, porque nós éramos inimigos de Deus. Ele não era nosso inimigo, nós que éramos inimigos de Deus. Normalmente, quando você sabe que alguém lhe fez mal e lhe maltratou, você pode perdoar, mas você quer a distância dessa pessoa. Queridos, Deus nunca foi nosso inimigo. Então Ele soube que nós estávamos, por causa do pecado, inimigos dele, fugindo de Deus. O que Ele fez? Ele se humilhou na pessoa de Jesus Cristo, foi até a morte de cruz. Deus queria essa reconciliação a qualquer custo, e o custo foi a morte do seu Filho Jesus Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e não, vocês nasceram pecadores, sim, mas eu vou imputar o pecado de vocês em meu Filho, para que vocês experimentem a verdadeira liberdade, a verdadeira vida, que vocês não pereçam eternamente. E tem pessoas que às vezes não atentam para isto. Aquilo que Cristo fez, aquilo que o Pai fez no Filho, o Pai moeu seu Filho na cruz por amor a você, arrancando o seu pecado, crucificando e matando o seu pecado, levando à morte, e você ganhou a nova vida para viver em vida nova pela ressurreição. Vivemos uma vida de ressurreição, meus queridos irmãos, não vida de morte. Não temos mais lei para cumprir. Romanos 6,14, a Bíblia diz: o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Há um trono de graça. Por quê? Porque o Filho, quando adentrou os céus, abra lá em Hebreus capítulo 9. Isso fala da presença gloriosa do Senhor, irmãos. O 23 e o 24, olha que versículo lindo, irmãos, que coisa mais preciosa. Diz assim a palavra: era necessário, Hebreus 9, 23 e 24, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, como entrava lá Arão, que era o sumo sacerdote, figura do verdadeiro,
porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, para destruir, para acabar definitivamente, a ideia aqui, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Outra maneira de dizer que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Vocês percebem, irmãos, a beleza disto? Ele tirou o seu e o meu pecado, fez você livre. O que isso implica, irmãos? Implica que nós temos acesso à presença do Pai. Podemos chamá-lo de Pai, qualquer hora, onde você estiver. Ele habita em você, porque o Santo dos Santos na terra, ele ainda existe dentro de cada um de nós. Deus é Espírito, Ele habita em nosso espírito que foi vivificado. Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Você vê a beleza disso? Então Deus estava em Cristo, sempre Deus esteve em Cristo. E onde que nós entramos aí agora, irmãos? Onde que nós entra? Lembra de João 17, 23? A palavra fala assim: eu neles, tu em mim, para que eles sejam aperfeiçoados na unidade. Que linda isso! Jesus está dizendo, eu neles, eu dentro deles, e tu, ó Pai, em mim, para que eles sejam aperfeiçoados na unidade. Irmãos, isso não tem preço que pague. Eu entendo hoje porque muitos dos irmãos se deixavam ser sacrificados até a morte por amor ao Senhor Jesus Cristo, porque eles experimentaram o que é este verdadeiro tesouro, eles sabiam o que eles tinham em realidade espiritual. Eram homens corajosos, eram homens que oravam pelos seus filhos, eram homens que viviam a vida da palavra de Deus diária. A palavra de Deus era vivenciada na vida deles, irmãos. Hoje, infelizmente, muitos de nós temos vergonha do Evangelho. Muitos têm vergonha do Evangelho. Muitos são a vergonha do Evangelho. Por quê? Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, porque somente através do Evangelho que nos dá acesso à presença do Pai, aquilo que Cristo é e aquilo que Cristo fez. É maravilhoso demais, irmãos. Agora, irmãos, me diz uma coisa: o que devemos fazer para que o Pai permaneça em nós? Jesus dizia: eu e o Pai somos um. O Pai permanece em mim e eu permaneço no Pai. Então, para você ter uma certeza de que o Pai permaneça em você e você no Pai, temos responsabilidade aqui. Como ter a certeza? Você já parou para perguntar? Como que a gente permanece no Pai? E como que o Pai permanece em você? Lendo a palavra, crendo, orando, permaneça, firmando. Não. Ele quer algo mais que evidencia essa realidade. Porque senão, irmãos, conhecimento da palavra é maravilhoso. Devemos ler as Escrituras, é o nosso alimento espiritual. Então nós encontramos Cristo, mas vamos dar um passo além. Vamos verificar no aspecto da praticidade. Às vezes nós temos uma ortodoxia correta, mas a praticidade é totalmente inadequada e muitas vezes a nossa prática desmente aquilo que nós professamos. Como ter a convicção certa, adequada de que nós permanecemos nele? 1 João 4,12 vai responder isso para nós. Se vocês quiserem abrir lá, 1 João capítulo 4, aqui, irmãos, envolve a nossa responsabilidade. Está muito claro aqui. Então, ele diz de uma forma tão específica, tão linda, tão maravilhosa,
tão preciosa. Então, ele diz assim, 1 João 4, verso 12, ninguém jamais viu a Deus. Deixa eu ler o 11 também. Amados, você é amado. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos, a condição é, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Irmãos, vocês querem que eu desenhe aqui para vocês? Como que isso funciona? Como que nós podemos permanecer em Deus? Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Está vendo aqui, irmãos? Agora, irmãos, eu fico pensando assim, né? A quem nós amamos? A quem nós amamos? As pessoas do mundo são legais, tem muitos colegas e colegas que são, se fosse para mensurar, daria de 10 a 0, de 10 a 0 nos cristãos, né? Mas é melhor estar no meio do povo do Senhor, porque é com esse que vamos viver a vida eterna, todo o tempo, diante do Pai e com os irmãos também. Mas a gente percebe que há muitas outras coisas que têm ocupado o lugar do Senhor no reunir do seu povo. Não estou fazendo cobrança, nem intenção aqui cobrar ninguém, cada um vai dar conta de si mesmo diante do Senhor, mas irmãos, nós estamos vivendo um cristianismo morno. A porta do altar da graça está aberto para cada um de nós entrarmos ali a hora que nós desejarmos. Então, irmãos, presença do Senhor, Ele nos purificou, Ele nos lavou, Ele nos perdoou, removeu o nosso pecado para nós vivermos diante dEle. Ele nos ama tanto, o amor dEle é tão grande por cada um de nós, individualmente e coletivamente. Agora, nós não devemos viver diante dEle de uma forma inadequada, é de uma forma santa, de uma forma onde você esteja, se é no meio dos ímpios, eles irão perceber que ali tem alguém que é habitado pelo Senhor. E vai querer conhecer o Cristo que habita dentro de você, ainda que seja por especulação. Paulo disse, não me importa a forma que eles vão receber, o importante é que eles estão vendo, pregando, anunciando, etc. Isso funciona, olha, eu conheço uma pessoa que esses dias veio falar para mim assim, eu quero falar com você, certo, e como é que você pegou o meu telefone? Uma pessoa que ouviu você falar, disse que você fala de Deus de uma forma bem bíblica, eu quero então conhecer. Olha só, não para engrandecer, a glória é para o Senhor, percebe? Mas, irmãos, onde você está, você faz a diferença? Ou você é mais um na multidão, que busca coisas desta terra, que o destino desses que só se preocupam com as coisas terrenas é a perdição, o Deus deles é o ventre, é a sua satisfação própria e pessoal. Não estão preocupados em satisfazer o coração do nosso amado Senhor. E ali, irmãos, no tabernáculo, habitava Deus numa luz ofuscante e inacessível. Era só o sumo sacerdote, uma vez por ano, que ia para lá. Mas, por quê? Porque ali tinha uma nuvem escura que cobria o propiciatório e envolvia essa luz. Mas por quê? Qual que era a razão disso? A lei, ela ofuscava e ofusca a vida cristã. Mas, irmãos, Cristo cumpriu toda a lei que Ele havia estabelecido por nós.
Não temos mais que cumprir lei. O obediente Ele fez morar dentro de nós. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis e observeis e guardeis os meus estatutos, juízos e preceitos. É na dependência dEle. Os mandamentos dEle para nós hoje não são penosos, jamais. Agora, irmãos, quando nós consideramos, coisas que eram guardadas ali naquela arca, fica mais evidente quando você crê que tudo ali tipifica Cristo. E que você tem toda aquela realidade, que o povo tinha medo de Deus. Hoje não. Hoje podemos tocar o coração do Senhor, porque Cristo fez tudo por nós. Ó irmãos, e só Cristo na terra, Ele teve a capacidade de dizer, porque era uma realidade espiritual. Lembra aquele texto de Salmos 40, versículo 8? Lá está escrito assim, Salmos 40, versículo 8. Olha, isso aqui só é verdadeiro nos lábios do nosso amado Senhor. Nenhum ser humano, naquela época, existia isso. 40, versículo 8, que diz assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Isso só Jesus poderia dizer isto, porque Ele tinha a lei guardada em seu coração. E essa lei Ele cumpriu toda de uma forma prazerosamente. Entende, irmãos? Hoje essa mesma lei Ele imprimiu no nosso coração e inscreveu ela em nossas mentes, porque o Senhor está em nós, a palavra dEle habita em nós. Eu já estou quase terminando, mas quero dizer mais duas coisas importantes e fundamentais aqui, irmãos. Propiciatório era a tampa da arca. Propiciatório, vocês sabem, é um assento de misericórdia, porque ali era o trono de Deus feito de ouro. Ali habitava aquele que é 3 vezes santo, na expressão de Isaías 6:3, quando Isaías viu o Senhor assentado no alto sublime trono, aí viu os anjos dizer: santo, santo, santo é o Senhor, 3 vezes santo. Esse trono deveria ser, na verdade, um trono de juízo, irmãos, onde Deus poderia a qualquer momento nos julgar e nos levar para as trevas eternamente. Mas eu não sei por que Ele escolheu você e a mim. Eu não sei por quê, o que Ele viu em nós, e eu tenho certeza que não é nada de bom, nada de bom. Entende, irmãos? Ele deveria ter nos destruído, porque Romanos 3:23 fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Agora, irmãos, abram comigo, por favor, em Romanos capítulo 3, versículo 25. Tudo isso é que nos dá acesso ao trono da graça. Olha aqui, versículo lindo, irmãos. Quantos e quantos irmãos não vieram a crer por esse trecho das Escrituras? Romanos capítulo 3, versículo 24 e 25, que diz assim: o 23, todos pecaram, carecem da glória de Deus. O 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, manifestou no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Você vê, irmãos, que texto maravilhoso, que texto profundo está escrito na palavra de Deus, e é para mim e para você.
Se aproprie dessas realidades. 1 João, capítulo 4, versículo 10. Vamos lá, novamente. Quero mostrar algo aqui fundamental neste versículo. 1 João, capítulo 3, capítulo 4, versículo 10. Diz assim a palavra. Olha o propiciatório lá. Hoje nós temos essa realidade do propiciatório. Propiciatório é assento de misericórdia, também é que Cristo foi favorável e pagou o preço do meu pecado e obtive o perdão de Deus. Esse é o sentido aqui. Olha o 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, a realidade da tampa da arca. E agora, diante disso, irmãos, sabe o que aconteceu? Agora, último texto, Hebreus capítulo 10. Uma vez que foi feito propiciação, ele diz assim no verso 19: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ei, irmãos, isso é maravilhoso demais. Isso não é assunto de religião, isso é assunto de evangelho puro, genuíno, feito pelo Senhor da glória, que habita aí dentro do seu interior, se você creu que morreu e ressuscitou com Ele. Você tem acesso à presença do Pai a hora que você quiser, e chegue e vá com intrepidez, e vá com ousadia, porque Ele ama ouvir a voz dos seus filhos. Amém? Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado, Pai, pelo tempo maravilhoso, precioso que Tu nos concedeste, de juntos lermos as Escrituras e meditar nela. Obrigado, Pai, porque o nosso coração transborda de alegria pela essa salvação, Pai, que não dá para nós mensurarmos, medi-la, mas ela é uma tão grande salvação que alcançou nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo. Oh, Pai, continue a se revelar a nós, falar aos nossos corações de uma forma preciosa. Obrigado pela noite tão gostosa que o Senhor nos concedeu. E em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém.